Nós somos peregrinos a caminho do lar, rumo à eternidade, onde iremos morar com Jesus, nosso guia, nosso amigo e salvador. Em sua presença eterna encontramos o amor no caminho da fé. Somos um povo de esperança. Fala, peregrino, tudo bem com você? Estamos no ar com mais um episódio para falar um pouquinho sobre fé e ansiedade. E eu tô aqui com dois convidados super especiais, na verdade, uma convidada, né? Porque o Marcos já está aqui com a gente. Marcos, muito prazer estar aqui com você. O prazer é meu e acredito que você que está assistindo também seja feliz na nossa companhia. É uma grande alegria ter você conosco participando desse segundo episódio dessa nova temporada. Espero que você tenha gostado do que você assistiu até aqui e goste também do que nós ainda temos preparado. Uma temporada especial com assuntos muito importantes do nosso dia a dia e que nós enfrentamos, nós estamos em contato em todos os momentos. Então se ligue aí, comente, deixe a sua opinião sobre o que foi falado, o que você entendeu, compartilhe. Nós queremos saber o que você está achando e no que nós podemos contribuir para as próximas temporadas desse nosso podcast. E para compartilhar um pouquinho com a gente sobre o tema fé e ansiedade, nós trouxemos a nossa super amiga Rafaela Sobral. Olá, queridos, que bom estar aqui com vocês mais uma vez. Eu agradeço o convite e espero que a gente possa contribuir, com a nossa troca aqui. Bom, hoje em dia o futuro ele gera muitas perguntas, muitas incertezas e muitas vezes ansiedade. E nos dias atuais o que a gente mais tem são casos de ansiedade, né? E ela tem atacado pessoas independente da idade, independente da classe social, independente do gênero. Então não tem como a gente não falar que a ansiedade é de fato o mal do século. Mas como que a fé pode impactar a nossa saúde mental? Como nós podemos minimizar os danos da ansiedade sobre o futuro e como a fé pode caminhar junto nesse processo? É o que a gente vai conversar hoje com a Rafa sobre fé e ansiedade. Rafa, como que você acha que a fé ela impacta na nossa saúde mental? Eu acho que a fé impacta de forma muito positiva, de forma muito pontual, potencial, assim. Porque você falando de ansiedade, e eu já penso, que a ansiedade joga a gente para o futuro. Um futuro que, claro, a gente não sabe como que vai ser, a gente projeta, a gente planeja, e a gente não sabe o que é que vai acontecer de fato. A ansiedade leva a gente para esse lugar de incerteza, de falta de controle. E a fé vem para nos ajudar a dar a certeza de que a gente não tem hoje. A fé nos ajuda a ter essa certeza de que o nosso futuro, com Deus, ele está garantido, ele está certo. Desde que a nossa vida esteja depositada nas mãos de Deus, ele já está lá. A gente que está aqui, a gente que vê um pixel numa imagem, a gente não tem o controle das coisas, embora a gente queira, esteja inclinada, sempre está querendo controlar as coisas, mas a realidade é que a gente não controla. Então a fé ela vai nos ajudar a nos trazer esse equilíbrio, essa confiança, esse amparo, essa esperança de que o nosso futuro ele pode ser um futuro de bênçãos, porque o nosso Deus já está lá. E se a gente está, como eu falei, com a nossa vida depositada nas mãos dele, eu acho que não tem como dar errado. Ele mesmo fala, olha, eu é que sei os planos que eu tenho ao teu respeito. Você está fazendo plano aí, querido? Pode fazer, faça. Mas confia em mim, vem comigo. Eu é que sei os planos que eu tenho para você. Planos para te dar o fim que você deseja. Vai dar bom, vai dar certo. Confia em mim, cola em mim que você vai bem. Então a fé ela nos dá esse equilíbrio. Enquanto a ansiedade ela nos joga para um planejamento meio exacerbado, meio descontrolado, a fé ela vai nos ajudar a nos manter equilibrados, porque a esperança ela vai sempre permear o nosso coração de todas as maneiras, Tem um livro, não sei se vocês já ouviram falar desse livro, ele é um livro filosófico que explora uma sociedade que se inicia através de uma anarquia ou de um caos. O nome desse livro é Senhor das Moscas. O autor dele é William Golding. Eu li esse livro ainda
na escola, e eu lembro que um ponto me impactou, algo que o autor trouxe sobre a filosofia da sociedade que me cativou nesse livro. Em qualquer tipo de formação social ou em qualquer grupo que se forme para uma civilização, vai existir a necessidade de uma fé. O ser humano ele precisa acreditar em algo maior, ele precisa acreditar em algo superior, algo que inspire uma certa ordem ou autoridade acima dos homens. Nesse livro em específico, vou só dar uma pincelada no que ele fala. Um grupo de jovens, eles sofrem um naufrágio e acabam numa ilha onde só tem adolescentes, não tem nenhum adulto, e eles se deparam na necessidade de se civilizar, criar uma civilização. E o ponto inicial que faz com que o contexto do livro se desenvolva, onde é explorado o caráter humano do poder, é quando eles criam um ídolo. Eles criam um ídolo que é até o elemento que dá o título do livro, que é o Senhor das Moscas. É o Deus que eles criam, e esse Deus, com o desenvolver da história, mesmo que seja uma criatura inanimada, ou que eles tenham criado em sua mente, é o que acaba inspirando a ordem e acaba trazendo conforto e o senso de que eles estão bem, porque eles têm esse elemento da fé. No cristianismo, nós acreditamos em um Deus verdadeiro, um Deus que já se manifestou no passado e que se manifesta hoje. E eu acredito que os relatos que nós temos, através da Bíblia, através das histórias da própria fé, do passado e do presente, são um fator muito importante que nos ajudam a nos mantermos inabaláveis, digamos assim, em meio às tempestades, acreditando que aquilo que aconteceu no passado vai acontecer de novo. Mas, Rafaela, como você descreveria a importância de uma fé prática, a importância de uma fé, como eu posso dizer assim, que vai além dos escritos, uma fé que vai além daquilo que nós ouvimos, para nos manter firmes em meio às nossas situações do dia a dia, aos desafios, às crises que nós podemos enfrentar no decorrer daquilo que nós vivemos, daquilo que nós fazemos, daquilo que nós sofremos neste mundo. É bem interessante você falando disso, né? E ainda sobre a questão da ansiedade inicial que a Sara falou, eu penso, ela falou assim que o mal do século, alguma coisa que você falou assim, né? Eu acho que a ansiedade ela é atemporal. Porque você vai na Bíblia, a gente lê, olha, não andeis ansiosos. Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade. Basta a cada dia o seu mal. Então, assim, é atemporal. E o nosso senso de limitação, porque de alguma forma, por mais que a gente, o ser humano, se ache poderoso, em quaisquer instâncias, ache que pode fazer tudo, eu acho que está na nossa formação, no nosso DNA. A gente tem o senso de limitação e a gente, de fato, precisa ter a quem recorrer, ter alguém além da gente, a quem a gente recorrer. E a fé, ela precisa, de fato, ser prática. Porque se ela não for prática, no primeiro vento, no primeiro momento de dificuldade, de ansiedade, de luta, essa fé ela não se sustenta. Então, como é que a gente pode ter uma fé prática? Tendo uma relação de intimidade genuína com o Senhor. Isso vai além de frequentar a igreja, isso vai além de vir ao culto, ou de escutar músicas evangélicas, ou de postar o versículo do dia no Instagram, vai além disso. Ter uma fé prática é ter, de fato, um relacionamento com Deus. E isso vai fazer com que nós vivamos de acordo com o que Ele deseja para nós. A gente vai refletir o caráter dEle. No que a gente fala, no que a gente faz. A gente vai ter um olhar atento às necessidades das pessoas. Às vezes as pessoas passam pela nossa vida e a gente não se apercebe porque a gente não se demora para prestar atenção no outro. Então, quando a gente está praticando a fé,
aquela fé alicerçada nos ensinos de Cristo, a gente vai estar mais atento às pessoas, a gente vai, de fato, praticar isso nas nossas ações, como eu falei, no que a gente fala, no que a gente depõe ao Senhor, no que a gente entrega ao Senhor. Não vai ser algo superficial, a gente sai daquela religiosidade superficial, aparente. Então, de fato, eu acho que a gente precisa ter essa prática da fé, porque é isso que vai nos sustentar, para além das formalidades e daquilo que as pessoas veem do que está por fora. A gente precisa ter a fé alicerçada dentro da gente. A gente precisa conhecer o Deus a quem a gente diz servir. E para isso a gente precisa mergulhar no Senhor. A gente precisa ter um relacionamento íntimo com Ele. A gente precisa conhecer Ele. A gente precisa reconhecer a voz dEle. A gente precisa fazer aquilo que Ele nos manda fazer para o nosso bem. A gente precisa obedecer aquilo que Ele nos orienta. Então, sem prática, a fé, eu acho que ela fica realmente na superficialidade. E nos momentos de dificuldade, ela não se sustenta, ela não se mantém. Ela não se mantém e também ela não nos ajuda, né? Saber decorar os versos da Bíblia, conhecer as histórias, os relatos, saber citar de cabeça, tudo isso, eu acredito que no nosso dia a dia não tem uma função tão prática. O que nos sustenta é aquilo que a gente viveu. Porque uma coisa é você, um exemplo aqui, uma coisa é alguém te falar que um remédio serve, por exemplo, um xarope específico serve para tosse, uma coisa é você ouvir isso. Outra é você falar, não, eu tomei esse remédio e ele curou minha tosse. E a fé, ela é isso, né? Principalmente quando a gente junta esses dois assuntos, a fé e a ansiedade, porque o que é a ansiedade? Alguns descrevem como excesso de futuro, né? Eu fico preocupado com o que vai acontecer, ou como eu vou sair da situação que eu entrei, com o que vai ser de mim. E quando a gente tem uma experiência de algo que nós já vivemos, a gente tem mais estabilidade para enfrentar esses problemas. Nossa, faz toda a diferença. Você falando isso, aí eu vou me lembrando, né, das coisas que a gente vive. E reiterando a questão da fé, as experiências que a gente tem com Deus, elas alicerçam ainda mais essa fé. Você falando sobre experiências, eu lembro quantos milagres, né, eu já vivi com Deus, precisando de coisas, precisando que Ele resolvesse situações em que só Ele mesmo poderia resolver. Eu olhava assim e dizia, Senhor, isso aqui não tenho como fazer, eu não tenho como resolver. Eu tenho que voltar para a faculdade com meu esposo, e a gente está comportando e não conseguimos nem a metade da bolsa que a gente precisa levar. E falta 5 dias para a gente voltar. E como é que a gente vai fazer? E numa experiência com Deus, no exercício de fé, Ele providenciar uma pessoa que paga, nos dá de oferta todo o semestre que a gente precisava para pagar. É coisa de Deus, gente. Aí você fala assim, não, mas Deus é aquele que é o dono do ouro e da prata. Eu concordo e eu conheço esse Deus, porque Ele foi o Deus do ouro e da prata na minha vida, numa experiência pessoal. Então eu sei que Deus não é limitado a nada. Eu sou limitada, pecadora, sou limitada, mas Ele não é limitado. Então, normalmente, quando tem alguma questão assim, que me faça querer questionar ou duvidar, será que é possível? Eu lembro, não. Mas o Deus que fez um homem brotar, praticamente naquela igreja, e nos ajudar, nos doando aquele valor que a gente precisava, é o Deus que pode fazer todas as coisas. Esse Deus não está limitado a nada. Então, as experiências que a gente tem com o Senhor vão solidificando o nosso relacionamento com Ele e vão fazendo a gente crescer em fé junto com Ele. Isso é muito importante, é muito válido e é fundamental. Interessante, você falou sobre essa questão dessa preocupação com o futuro. Ellen White tem um texto, que eu vou até ler aqui, que é Mensagens para Igrejas, na página 163. Diz assim, por que se preocupar com o amanhã? A preocupação não resolve nada, mas pode prejudicar o seu corpo e espírito. Deus cuida de todos os detalhes da sua vida, confie nele. Então, é justamente você praticar a fé, né? De fato, hoje em dia é muito fácil a gente se preocupar com o futuro, ainda mais nesse mundo que a gente vive tão conectado, tão ligado, e com tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, que é muito, muito difícil a gente não se preocupar.
E, Rafa, você acha que esses medos, essa ansiedade com o futuro, ela é uma coisa adquirida, que a gente pode, desenvolver? Ou a gente já... Porque hoje em dia, eu estava conversando com uma amiga que ela trabalha no meio médico, né? E ela fala assim, hoje em dia parece que as crianças já nascem com ansiedade, já nascem com isso, já nascem com aquilo. Como que você enxerga isso no mundo de hoje? Olha, no meu caso, eu desenvolvi. Eu sou uma pessoa ansiosa, né? Para quem não sabe, eu sou uma pessoa que tem ansiedade. Acho que hoje em dia todo mundo, né? E assim, eu me lembro da minha vida antes, quando a ansiedade não me afetava do jeito que hoje me afeta. E eu não sei te dizer em que momento que essa chave virou e que ela começou a me fazer mal, em que eu comecei a planejar e projetar meu futuro de um jeito que não estava mais me fazendo bem. Porque uma coisa é você planejar, é você se preocupar como você vai realizar aquilo. Ok, isso é normal e é bom que se faça. Outra coisa é você ficar com pensamentos que não terminam nunca na sua cabeça. Normalmente, pensamentos negativos, vai dar errado, não vou conseguir, como é que eu vou fazer? Você está sempre projetando algo negativo e é tudo sempre muito difícil. As possibilidades das coisas darem certo, as possibilidades são improváveis, na maioria das vezes. Então, eu não sei te dizer quando isso começou a acontecer comigo, mas isso não acontecia antes. Eu não sei se a rotina da minha vida, os processos pelos quais eu passei, me levaram a desenvolver essa ansiedade mais acentuada, assim, ao ponto de realmente me fazer mal, eu ter que procurar profissionais e tal. Eu não sei te dizer, mas no meu caso eu desenvolvi. Talvez hoje essas pessoas, a nova geração, as novas gerações, talvez elas já nasçam mais propensas a isso, porque elas são levadas a viver uma enxurrada de tanta informação. As redes sociais, as mídias. Gente, uma criança, ela recebe tanta informação, se ela não tiver o cuidado dos pais em verificar o que ela está vendo, quanto tempo ela está vendo, ela recebe tanta informação que realmente é possível que isso seja desenvolvido o mais cedo possível, né? E a gente vai vivendo esses processos de aceleração, de tudo para ontem, de você ter que resolver sempre as coisas o mais rápido possível, de ser a mais perfeita possível, de não poder errar, e aí de se comparar. Eu falo, no meu caso, eu entrei num looping assim, eu não podia errar, eu não podia falhar, as coisas tinham que sempre dar certo, eu tinha que dar conta de tudo, e aí eu começava a ver que não era assim que acontecia, porque eu sou falha e eu vou errar e as coisas não vão dar certo, mas eu começava a me cobrar, a me frustrar, não era assim que eu tinha planejado, e agora como é que vai ser? Um sentimento de angústia, uma coisa ruim, aí vinha um ataque cardíaco e eu começava a me comparar com fulaninha que fazia, eu olhava, mas ela faz tudo, mas ela trabalha fora, ela trabalha em casa, ela dá conta das coisas da igreja, ela faz tudo, ela consegue fazer tudo, mas depois, né, que eu passei pelos momentos de psicoterapia, eu fui entendendo que a gente vê o que está por fora, a gente não sabe a realidade daquela pessoa, né? Eu não sei o preço que aquela minha querida pagava para ela, pelo menos aparentar que dava conta de tudo e que era perfeita. No meu caso, não funcionou. Eu realmente caí na realidade, caí na real de que eu não dava conta das coisas, que eu não era perfeita, que eu não ia conseguir. Mas isso foi desenvolvido na minha vida. Talvez essas novas gerações, elas tendo mais acesso a esse tipo de contexto, elas possam estar mais propensas a adquirir e a desenvolver, né, a ansiedade. E eu tenho visto isso no emprego que eu tenho trabalhado, que eu estou trabalhando agora, que eu lido com crianças todos os dias, e eu tenho visto muito isso. Um aluno que eu cuido na parte da manhã, eu comecei a reparar nele, e ele tem muita ansiedade. E ele é aquele tipo de pessoa que, quando está ansioso, ele rói as unhas. Essa semana, uma determinada situação que aconteceu, ele começou a roer a unha, que chegou um momento que eu achei que ele ia arrancar sangue dos dedos, porque ele não tem mais unha ali para roer.
A unha dele já está, acho que no máximo. E daí eu comecei a pensar, uma criança de 8 anos de idade, e daí eu pensei, o que esse menino tem? O que ele passa que causa isso? Quando a gente começa a conhecer um pouco mais, a gente vai descobrindo um contexto familiar, um contexto onde ele enfrenta um lar com pais separados, e as dificuldades que ele enfrenta na escola por ter um aspecto, digamos assim, um diagnóstico diferente dos colegas, e isso causa nele um sentimento de desconforto, e daí a gente começa a ver pequenos elementos que se somam e acabam gerando, digamos assim, a parte palpável da ansiedade, que eu diria, quando a pessoa demonstra a ansiedade. Rafa, você, olhando as pessoas que você tem contato, as pessoas que você já conheceu, casos que você já viu por aí, o que você diria que são indícios de uma pessoa que está passando um pouco, digamos assim, do nível normal de ansiedade? Quando alguém está deixando, a ansiedade daquela pessoa está deixando de ser somente algo corriqueiro e se tornando algo mais perigoso, digamos assim, para a saúde mental dela. O que você diria que são indícios disso para que nós possamos ver nas pessoas, de alguma maneira, ajudá-los e também de identificarmos em nós alguns gatilhos, algo que está acontecendo que indique, olha, eu preciso ficar atento com a minha ansiedade, eu preciso olhar um pouco mais para isso. O que você diria que são esses indícios de que a ansiedade está fugindo do aceitável, vamos colocar assim? Olha, a gente não é profissional da área, né? Mas assim, por conta da minha ansiedade, eu busquei estar mais atenta, tanto às minhas características, quanto às demais mesmo. E busquei ler também a respeito disso. Tem várias características, é como um espectro. Cada um tende a desenvolver e a reagir de uma forma. Tem gente que fica muito irritadiço. Tem gente que é muito controlador, quer controlar tudo. Não deixa ninguém fazer nada, só ele sabe fazer. Tem gente que se fecha, tem gente que não quer falar com as pessoas. Tem gente que passa mal. Tem gente que desenvolve na pele algum tipo de alergia, algum tipo de... É como se fala, né? Quando você cala, o corpo fala, né? Eu já ouvi algumas vezes essa frase. Mas tem muitas formas, assim. As pessoas ficam ansiosas, elas choram com muita facilidade, elas se desequilibram, elas ficam nervosas com muita facilidade. E eu tenho notado durante esse tempo isso. Comigo, eu ficava muito assim, queria fazer tudo, queria controlar e fazer todas as coisas, né? Até o ponto de ser socorrida uma vez, porque eu achei que estava tendo um infarto, porque eu deleguei algumas tarefas assim num determinado evento que a gente ia ter num distrito, e as pessoas, elas não fizeram exatamente como eu gostaria que fosse feito. E aí, no momento, deu alguma coisa de errado lá, e eu tive que resolver aquilo na hora, assim. Aquilo me fez muito mal, meu coração acelerou demais. Eu já comecei a perceber que eu não estava bem, que eu estava tendo uma crise de ansiedade ali. Mas porque eu estava naquele evento, que eu tinha que coordenar de uma certa forma, eu engoli, me segurei, fiquei firme ali. Mas quando deu 2h, eu acordei meu esposo, vamos para o hospital que eu estou morrendo aqui, estou tendo infarto. Então, é muito peculiar, né? É muito peculiar, mas normalmente as pessoas ficam assim. Elas ficam irritadiças, elas ficam sem paciência, elas querem controlar as coisas, elas somem, elas não querem contato, elas choram, enfim. São muitos casos, mas eu acho que assim, sabe? Independente de você identificar se é ansiedade ou se é qualquer outra coisa, eu acho muito importante a gente estar atento, ter o olhar atento. Porque, de alguma forma, a gente consegue identificar alguma coisa, sabe? Que não está muito normal assim, sabe?
de alguma forma a gente consegue, poxa, eu acho que a pessoa não está bem, eu acho que tem alguma coisa errada. E se disponibilizar e procurar e dizer que está ali para ajudar se a pessoa está precisando de alguma coisa, que ela pode contar com a gente, que de alguma forma a gente pode ajudar. Eu acho que isso é muito importante, é muito interessante a gente ter esse olhar atento às pessoas, porque, como eu falei da minha amiga que fazia tudo, e depois eu vim conversando com ela, ela falou assim, olha, você não sabe, eu faço isso, mas tem isso aqui que eu deixo de fazer, tem isso aqui que está me custando muito, tem isso aqui que está me custando tanto. Às vezes as pessoas elas estão pedindo ajuda sem pedir, pedindo socorro sem falar. E às vezes é só por fora aquilo ali, mas por dentro ela realmente não está bem. Então, se a gente tiver um olhar mais atento às pessoas, eu acho que a gente vai conseguir identificar uma coisa ou outra. Principalmente aquelas pessoas que são mais próximas da gente. Semana passada eu li uma frase que dizia assim, olha, as pessoas... Era sobre depressão. E a frase dizia assim, olha, as pessoas não fingem que estão com depressão, elas fingem que estão bem. Falei, gente, é verdade. As pessoas fingem que estão bem, elas não fingem que estão doentes. Mas, às vezes, elas precisam só de uma oportunidade, só de uma mão, só de um abraço, só de uma palavra, para que elas possam se desarmar e realmente pedir ajuda e falar o que é que está acontecendo. E se a gente puder ser canal de ajuda, canal de bênçãos na vida dessa pessoa, ótimo. Deus foi honrado, glorificado e a gente foi instrumento na mão dele, né? E essa questão de a gente ver pessoas, eu acho que vocês consideram uma pessoa ansiosa? Só um pouco. Só um pouquinho, né? A minha perna já está aqui, ó. Eu nunca me considerei uma pessoa ansiosa. Eu sempre me considerei uma pessoa preocupada. Querendo ali mascarar alguma coisinha, sabe? E a minha mãe sempre falava assim, você é ansiosa. Para de querer tampar o sol com a peneira, porque você é ansiosa. Eu tenho um amigo que ele sempre fala, o Eduardo, Sara, essa sua perna treme. Gente, para mim isso aqui é mania, tá? Isso aqui não é ansiedade, é mania. Meu pai tem a mesma coisa. Meu avô tinha a mesma... Ninguém era ansioso. A gente já tem essa mania. Mas eu não tenho diagnóstico de ansiedade, graças a Deus, mas assim, a gente vive num mundo muito ansioso, né? Muito preocupado. E tiveram 2 momentos que eu tive crises de ansiedade. Tive 2 crises de ansiedade. E eu fui uma pessoa tão privilegiada de ter pessoas ali perto. Gente, teve uma vez que eu tive... Vou abrir meu coração aqui, viu? Nunca contei isso pra ninguém. Fala que eu te escuto, sabe? Vai ser um momento de terapia. Mas teve um momento... A segunda crise de ansiedade que eu tive na faculdade. Estava na faculdade ainda. E eu tenho enxaqueca. E quando eu tenho enxaqueca, a minha pressão sobe um pouquinho, porque eu vaso dilata, né, e tal... E eu estava sentindo meu coração bastante acelerado, assim. E aí eu falei, caraca, assim, essa enxaqueca está muito forte. E aí eu fui ficando muito... com o coração muito acelerado. Fico tremendo, assim, tipo... visivelmente, assim, não dava para me ver tremendo. Mas sabe quando você sente seu corpo tremendo? E muito ruim, assim. Eu senti uma sensação de angústia, de desespero. E eu queria entrar num lugar muito escurinho, assim, e ficar ali sentadinha, chorando sozinha. E a Yasmin veio até mim e ela falou assim, você tá bem? Eu falei, cara, eu não tô me sentindo bem, eu acho que eu tô com uma crise de enxaqueca muito forte. Ela falou assim, Sara, o que você tá sentindo? Tô achando que é ansiedade. E naquele momento ela me acalmou, assim, sabe? Eu tava longe dos meus pais, eu tava na faculdade, terminando a faculdade já. E eu tava, assim, sozinha mesmo, a Yasmin me encontrou naquele momento e eu falo, foi uma pessoa de Deus mesmo, assim. E ela me acalmou naquele momento, ligou para os meus pais vieram me buscar. E eu acho que ter pessoas no caminho para segurar a nossa mão, para orar pela gente, porque muitas vezes eu percebo que as pessoas, principalmente em casos de depressão, e a gente vê diversos personagens da Bíblia que foram ansiosos, que tiveram momentos depressivos, né? Elias, Jeremias, inclusive o próprio Jesus, que teve momentos de desespero. Parece que a gente tem a tendência de achar que existe um distanciamento da fé, né? De eu sou uma pessoa ansiosa, eu sou uma pessoa depressiva, eu sou uma pessoa com a saúde mental às vezes um pouco instável, então eu estou longe de Deus. A minha fé está também abalada.
Eu não tenho um relacionamento tão profundo com Deus. Mas, assim, naquele momento da minha vida, eu estava tendo um relacionamento profundo com Deus, sabe? E ter uma crise de ansiedade naquele momento, que sempre foi para mim uma grande negação. Como que você vê isso, assim? Porque, gente, eu tive uma amiga da nossa família que ela teve depressão. E todo mundo falava assim, não, você tem que ir para a igreja, porque você está longe de Deus, porque você não está tendo uma fé muito profunda, uma fé muito ousada, então o seu problema é espiritual. E aí as pessoas não procuram, muitas vezes, um profissional de saúde, um psicólogo, um psiquiatra, para tratar isso. Como que você enxerga isso? Eu acho que essas pessoas estão bem enganadas. Eu acho que qualquer doença emocional, vamos dizer assim, não quer dizer que você está longe de Deus, que você está afastado de Deus, que você não tem nenhum tipo de relacionamento com Deus. As nossas emoções, elas vão aflorar mais ou menos independente, porque são contextos em que a gente passa, como você falou aquele sábado para mim, são camadas que vão sendo construídas. E assim, a gente vive muitas coisas no nosso dia a dia, na nossa rotina, coisas que a gente precisa administrar, que normalmente, e na maioria dos casos, a gente não sabe como administrar. Lidar com sentimentos que muitas vezes a gente não sabe por que a gente sente daquele jeito. O que acontece comigo que esse gatilho me pega tão forte assim? Às vezes a gente não sabe identificar por quê, a gente não sabe o que leva a gente a fazer isso. E às vezes a gente se submete a situações sem saber, e os gatilhos vêm com tudo na vida da gente. Mas isso não quer dizer que a gente deixou de crer em Deus, que a gente está longe de Deus, que a gente não tem uma comunhão com Deus. Jesus, no Getsemane, estava tendo, se aquilo não foi uma crise de ansiedade, eu não sei o que foi. Suando sangue, pedindo a Deus, Senhor, passa de mim esse cálice. Eu não quero viver isso aqui, me ajuda, eu não quero, eu estou sofrendo, eu não aguento. Então, assim, como eu falei, eu reitero, a Bíblia é atemporal e o Senhor fala, olha, basta cada dia o seu mal. Não andeis ansiosos, fica calmo, eu estou cuidando. Eu sei que você está passando por isso, mas eu estou com você. A gente vai viver dias bons, a gente vai viver dias maus, mas em todos os dias o Senhor vai estar com a gente. Ele que fala, Ele promete, Ele cumpre o que diz. Se a gente está vivendo algum tipo de situação emocional, doença emocional, isso não quer dizer que a gente está longe de Deus, que a nossa fé não está genuinamente alicerçada em Deus. Agora, isso pode ser uma oportunidade também que nós temos de aprofundar ainda mais as nossas raízes espirituais no Senhor. Por que não? Eu lembro que quando eu não queria fazer a psicoterapia inicialmente, né, eu tinha um certo preconceito. A gente lê tanto, né, a gente tem tanta informação, mas quando aperta no nosso pé, os nossos preconceitos aparecem, né? Eu falava assim, não, gente, mas não preciso. Eu não preciso, morta de ansiedade, ó. Eu não podia ir ali no mercado com o coração tá. Ansiedade até o fio do cabelo. Não precisa. Minha esposa falou, você precisa. Falei, não, mas isso aqui eu vou... Deus vai me ajudar. Aí ele falou assim para mim, Deus está te ajudando, te indicando uma psicóloga para você frequentar, para você ir. E eu fui. Eu falei, gente, eu devia ter ido antes. Porque, olha, a fé e a ciência, nesse sentido, elas andam juntas. Enquanto a fé ela nos alicerça, ela nos ampara, ela nos dá esperança, a psicologia, a ciência, a psicoterapia, ela vai nos dar as técnicas que nós precisamos para lidar com as coisas da melhor forma possível. E como eu falei, às vezes a gente sente coisas que a gente não consegue administrar, que a gente não sabe por que a gente sente daquele jeito. E quando eu comecei a fazer a terapia, foi muito interessante, porque eu comecei a pensar, mas gente, é verdade. A minha psicóloga fazia umas perguntas, gente, é verdade. Aquela ficha caía assim, gente, mas é... Ela falava assim, mas por que você sente isso? Por que você pensa isso? E eu nunca parei para pensar por quê. Vamos pensar, vamos analisar, vamos ver. O que acontece com você quando esse contexto está apresentado? Como é que você se sente? Se esse contexto voltar a aparecer
depois de um tempo na terapia. Como que você vai lidar com ele? Você consegue lidar com ele de uma forma positiva? Você está preparada para isso? Então segue. Se você não está, para manter a sua saúde emocional, você vai para o outro caminho, para que você, em momento oportuno, consiga lidar com aquilo da melhor forma. E enquanto eu fazia minha psicoterapia, eu estava cada vez mais próxima do Senhor. E eu falava assim: Senhor, obrigada, Pai, porque o Senhor criou os psicólogos, Senhor. Porque, olha, eu estava precisando, Senhor, eu fui teimosa, mas eu estava precisando. Mas foi muito bom. E aí, a minha mente estava mais clara para entender as coisas, para absorver de Deus, para receber de Deus. Porque quando a gente está num momento tenso emocionalmente, a mente da gente fica meio turva para algumas coisas. A gente não consegue entender muito bem, a gente não consegue administrar muito bem. E quando a gente vai trabalhando isso, essas coisas vão clareando. E até para um relacionamento com Deus, a gente se sente melhor. No meu caso foi assim, eu me senti melhor e eu trabalhei melhor isso. E eu vivi experiências com Deus no momento em que eu estava em pleno tratamento psicoterapêutico. Então, assim, a fé, a ansiedade ou quaisquer outras doenças emocionais não é uma sentença de que você está longe de Deus e que Deus não está com você, de que você não está vivendo uma fé com o Senhor. Definitivamente eu não concordo com isso. Eu achei interessante, Rafa, que você comentou sobre a questão de Jesus no Getsemane, o momento em que ele estava ali. E quem pode dizer que Jesus não confiava em Deus, não é mesmo? Mas tem outro personagem da Bíblia, que a lição de jovens que falou sobre a mente, sobre a saúde mental, abordou, que é o personagem Elias. E a gente encontra um momento chave da vida de Elias, onde nós podemos tirar duas observações. O contexto é quando ele desafia os profetas de Baal, né, os sacerdotes de Baal, num embate ali para ver qual era o Deus verdadeiro. E aqui a gente vê o primeiro elemento, que Elias ele tinha uma confiança incondicionada em Deus, porque de outra forma ele não desafiaria sozinho os mais de 400 profetas de Baal e da maneira com que ele fez. E ele tinha plena certeza de que o Senhor mandaria fogo do céu e que ele sairia vitorioso daquele contexto. Então, em momento algum nós podemos em momento algum nós podemos desacreditar da confiança que Elias tinha no Senhor. Ele confiava em Deus. Ele tinha um relacionamento com o Senhor. Mas se nós acompanharmos o texto, logo em seguida desse grande marco do seu ministério, do seu trabalho para o Senhor, que foi o momento em que ele confirmou para todo o povo de Israel quem era o Deus verdadeiro, ele cai em um episódio depressivo, onde ele pede, inclusive, que o Senhor tire a vida dele. E nesse contexto, a gente encontra uma lição, que a lição de jovens trouxe, né? Que Elias ele tinha plena confiança em Deus, mas naquele momento, ele precisava experimentar o que era depender do Senhor. Ele precisou experimentar o que era a dependência em Deus, onde o Senhor manteve ele com pão e água durante todos os dias em que ele esteve ali. O Senhor sustentou ele literalmente em todos os sentidos e depois então restaurou a saúde física e mental de Elias. Então a lição de jovens, ela abordou esse ponto, que não é somente confiar no Senhor, é depender do Senhor. E nos últimos anos, eu pude viver algumas experiências do que é isso, o que é depender do Senhor, né? Confiar e depender dele, porque realmente foge das suas mãos o que você pode fazer. A situação mais recente foi agora há alguns meses, um tempinho atrás, quando eu participei da conferência geral da igreja. Quando eu estava vindo embora, o meu voo da volta, eu estava sozinho, não estava acompanhado de ninguém que eu conhecia, e por mais que eu pelo menos considero que eu tenho um pouco do inglês, não é suficiente para se virar em local nenhum. A gente tem a Sara aqui que é professora de inglês, ela sabe muito bem disso, que o básico ele não é suficiente para a realidade. Então, em todo o momento que eu estava na viagem, eu tinha esse medo.
de acabar estando sozinho em uma situação mais complicada. E no voo da volta, em Atlanta, o meu voo foi cancelado. E eles não deram nenhuma perspectiva de quando seria remarcado, quando eu conseguiria seguir a minha viagem. Resumindo um pouco a história, eu fiquei 25 horas no aeroporto, sem saber o que iria acontecer, sem saber se daria certo. E ali, o que me trouxe calma foi algumas experiências que eu já havia vivido no passado sobre depender do Senhor. Falar, não, o Senhor não me trouxe até aqui para me deixar aqui agora, né? E daí até conversando com o meu irmão ali, com os familiares, eu falava bem assim, no ruim, vou virar imigrante legal nos Estados Unidos. No ruim, eu tô em Atlanta. Então, Eu tô num voo cancelado aqui em Atlanta, gente. É um grande problema. Poxa. Então, assim, são circunstâncias da vida que a gente se depara em um caso de dependência do Senhor, onde nós precisamos aprender ou colocar em prática a nossa dependência de Deus. Na sua vida ministerial, que eu sei que é mil maravilhas, a gente sabe que pastor e esposa não enfrentam problemas, não têm dificuldades, não passam por perrengues. Não, imagina. A gente sabe disso, né? Que é uma vida super confortável, super tranquila. O céu é aqui. Você se lembra de alguma situação particular ou junto com o pastor Roberto, o pastor Sobral, em que vocês experimentaram isso? Talvez a ansiedade de ter que depender unicamente do Senhor. Não tinha, a situação fugiu do controle seu ou do controle de vocês, e agora tudo que tinha para fazer era esperar no Senhor. Você se lembra de alguma situação? E o que ajudou, ou o que fortaleceu você ou vocês para chegar ao final, para se manter sãos, digamos assim, em meio a essa situação e alcançar ali a vitória ou uma resposta do Senhor? Olha, eu lembro de situações desde antes da gente entrar de fato no ministério. Desde quando a gente foi. Eu via, assim, Deus à frente, né? Deus à frente de tudo. Providenciando tudo. Desde as pessoas que compraram todos os meus móveis recém-comprados, porque eu era praticamente recém-casada, né? Fazia o quê? 10 meses que eu estava casada. E estava com todos os meus móveis novos em casa. E eu falei assim, num dia, vou vender. No outro já não tinha mais nada. Eu nem sei como aquelas pessoas ficaram sabendo que eu estava vendendo os móveis. Então, assim, desde pequenos detalhes até nos manter lá. Quando nós chegamos na faculdade, alguns meses depois, eu comecei a trabalhar lá. E Deus nos manteve durante esses 4 anos de forma miraculosa, assim. Essa que eu contei foi uma das vezes, mas em todas as férias, portas se abriam, bênção chegava. Quando a gente não conseguia a bolsa, Roberto conseguiu uma bolsa para trabalhar na faculdade, então ele não precisaria pagar, e ainda ganhava o almoço. Então, assim, coisas sempre iam acontecendo e que a gente via a dependência de Deus. Quando a gente se formou, é engraçado, eu acho que você falar com qualquer esposa de pastor que estudou, que foi com ele para o teológico, ela sempre vai dizer, quando a gente se formou, quando a gente estudava, porque a gente está ali, gente, não tem jeito. Quando a gente se formou, quando a gente estava para se formar, estava num período assim bem complicado, porque os chamados estavam num período difícil de acontecerem. Havia turmas assim que praticamente a metade da turma ainda não tinha chamado da turma anterior. Então era um período muito tenso, muito difícil. A gente estava preocupado. Meu Deus, 4 anos aqui, se não tiver chamado, o que é que a gente vai fazer? Como é que a gente vai fazer? E orando a Deus, porque assim, naquele momento a gente não conhecia ninguém, a gente não tinha contato com ninguém, a gente não tinha QI de ninguém, a gente não tinha ninguém. A gente tinha Deus. E a gente orava assim, Senhor, o Senhor abriu todas as portas para a gente vir para cá. O Senhor nos manteve aqui durante todos esses 4 anos. Não foi por nossas forças, foi milagre. A gente via, a gente reconhecia como Ele nos manteve.
Senhor, o Senhor nos chamou, o Senhor confirmou esse chamado inúmeras vezes. Então, nós confiamos de que o nosso chamado para entrar no ministério está nas tuas mãos. E, de alguma forma, isso vai acontecer. A porta o Senhor vai abrir. E, de fato, Ele abriu. E nós fomos para Manaus. Eu fui trabalhar num colégio. Roberto também foi trabalhar em outro colégio, só que ele não foi trabalhar como pastor aspirante. Ele foi trabalhar como professor. E ele dava aula, eu acho que só não dava aula para o infantil, mas para todos os outros ele dava aula. Então, assim, preparava a aula. E sempre uma... Jesus amado, Sara, que Deus te abençoe, porque esse negócio de preparar a aula, Deus atua, viu? Deus te dá força, Deus continua te abençoando, porque é difícil lançar negócio do sistema, preparar a prova, enfim. E eu via meu marido fazendo aquilo, coisa que ele nunca tinha feito antes, e eu via nele aquela, não é decepção, mas aquele sentimento de, poxa, eu quero um distrito, né? E aí, quando ele estava quando a gente estava 6 meses lá, ele recebeu o convite para assumir um distrito, só que tinha um detalhe. Ele, além de assumir o distrito, ele iria continuar sendo professor. Então, ele tinha que dar conta das aulas no colégio e ele tinha que dar conta do distrito. Gente, eu ia dormir, esse homem estava no computador fazendo aulas, corrigindo prova. Eu acordava, aquele homem estava no computador e saindo para visitar e atendendo igreja e tal. Meu Deus do céu, eu costumo dizer que ele perdeu o restinho do cabelo naquela época. Não fui eu não tenho nada a ver com isso. Mas ele foi um período tão desgastante, essa é a palavra, mas foi assim, sabe é como se fosse uma prova, sabe? Olha, você vai passar, você vai conseguir, mas fica firme. Continua dependendo de mim, que o seu momento vai chegar. Até que no final do ano, ele foi convidado a assumir outro distrito e sair da escola. E naquele momento, nossa, quando eu lembro, eu até me emociono, porque, nossa, a gente passou por aquele momento assim, numa expectativa tão grande, de dependência mesmo, tão grande, porque a gente não tinha o que fazer. A gente queria uma oportunidade. A gente também não podia dizer assim, Marcos, não, para o colégio eu não quero ir. Porque tinha um monte que queria aquela oportunidade e não estava tendo. Mas a gente com o coração grato, mas apresentando ao Senhor, como Paulo diz, né? Apresente ao Senhor as suas necessidades, com súplica, mas com gratidão. Senhor, essas são as nossas necessidades. Esse é o nosso sonho. Mas obrigado porque o Senhor nos manteve até aqui. Até o momento que Ele chegou. E assim, dali por diante foram outros distritos, até vir a ordenação. E hoje a gente está aqui. Eu vejo a mão de Deus em tudo, a dependência de Deus em tudo. Houveram momentos de dificuldade, sim, no distrito. Nos distritos, porque sempre há. O inimigo de Deus não deseja que a igreja de Deus avance. E, infelizmente, em muitos momentos, ele encontra instrumentos, infelizmente, na igreja para que isso seja uma realidade. É duro dizer isso, mas é realidade. E tiveram momentos em que a gente só podia orar, que a gente só conseguia orar, que a gente não tinha o que fazer. A gente só podia orar e só podia clamar e depender de Deus e dizer a Deus, Senhor, o Senhor que pode resolver, eu não posso. A gente só vai até aqui, daqui a gente não tem como passar. O Senhor que precisa agir. Então, a gente confia que o Senhor, como nos manteve até hoje, o Senhor vai realizar. E tem sido assim, né? A gente sente a mão de Deus. Mesmo nos momentos de dificuldade, a gente sente a mão de Deus e continua tendo essa prática, esse exercício de depender. Porque é fácil a gente esquecer da dependência. É fácil a gente esquecer. Porque falando em ansiedade, a gente tem o desejo de controlar as coisas. A gente tem o desejo de que as coisas saiam do jeito que a gente quer. Então, assim, com relação ao caminho, a gente não tem controle, mas com relação ao destino, a gente pode ter certeza de que há um destino certo, de que há um resultado certo, porque Deus já está lá, Deus está controlando.
Então Deus esteve com a gente sempre. E essa relação de fé, mesmo em meio aos momentos de turbulência, nos mantém firmes, né? Nos mantém fortes para a gente continuar seguindo. A gente já passei por isso. Então é porque a gente está se preparando para o que vem pela frente. É sempre tirando uma lição daquilo. É sempre no desejo de ser aperfeiçoados, de ser amadurecidos. Espiritualmente, emocionalmente, psicologicamente, em todos os sentidos. E Rafa, contando essas experiências e outras que a gente tem certeza que você já viveu, como que você acha que a fé, claro que isso tudo aliado a profissionais, né, se for o caso, mas como que você acha que a fé ela pode nos ajudar a sair de um episódio de ansiedade, assim, uma dica prática, sabe? Como que eu posso, muitas vezes, parar de ter esses pensamentos ansiosos ou essas práticas ansiosas através da minha relação com Deus? Olha, uma coisa que me ajuda muito é a oração. Assim, há muitas coisas, né? Técnicas profissionais, né? E uma das coisas que a minha psicóloga me ensinou assim: Rafa, quando você estiver com esses pensamentos negativos, repetitivos, catastróficos em muitos momentos, pense racionalmente, pare por um momento, tente sair desse contexto e analise. Esse pensamento que eu estou tendo, ele realmente... ele tem fundamento, ele tem base, é realmente assim? Quando a gente tenta pensar de forma racional, saindo daquele contexto, saindo daquele redemoinho, a gente tende a fazer com que a nossa mente ela pare de alguma forma, ou pelo menos diminua com aquele pensamento repetitivo negativo. Mas com relação à fé, eu posso dizer muitas coisas, mas eu acho que a principal é a oração. Conversar com Deus. Conversar com Deus, apresentar a Ele, falar com Ele, falar do jeito que você conseguir falar. Às vezes eu me ajoelhei e eu não conseguia falar, eu só conseguia chorar. Às vezes eu não falava, eu gritava, eu dizia: Senhor, eu estou aqui, olha aqui para mim. O Senhor não está me vendo aqui. Às vezes você tem uma conversa mais tranquila com Deus, mas conversar com Deus, falar com Deus, vai trazer uma paz que não é a paz que o mundo dá, que não é a paz que a gente vai encontrar em qualquer outra coisa, que não em Deus, que não na oração, que não no Senhor. Então, uma dica que eu posso dar é: ore, fale com Deus, converse com Deus, apresente seu coração, apresente as lutas do seu coração a Deus. Eu acho muito difícil que uma pessoa que genuinamente se ajoelha, sinceramente ora, se derrama, ela se levante dessa oração da mesma forma. Eu acho muito pouco provável que isso aconteça. Porque o Senhor, Ele não é alheio às nossas necessidades. Ele não nos ignora. Ele não nos confunde. A gente não precisa se ajoelhar e falar assim: olha, Senhor, sou eu, Rafaela, lembra, eu sou esposa do pastor Roberto, sou filha da Beth, lembra que eu sou pernambucana, eu moro em Cacoal. Eu não preciso fazer isso. Quando eu me ajoelho e falo assim: Pai, Ele sabe quem sou eu. Então Ele não é alheio às nossas dificuldades. Ele não minimiza as coisas que a gente está vivendo. Ele não acha que é bobagem. Ele não acha que é pouca coisa. Ele não acha que é... que bobagem, que charminho que essa menina está fazendo. Não tem nem motivo para isso. Ele nunca vai dizer isso. Quando sinceramente a gente se ajoelha, a gente se derrama aos pés do Senhor, a gente nunca vai levantar da mesma forma. O Espírito Santo, Ele age e Ele nos consola. Ele nos consola. Talvez a gente não levante dessa oração com o nosso problema resolvido. Possivelmente não naquele momento. Mas a paz, o conforto, o consolo que a gente precisa para a gente enfrentar mais aquele momento, mais aquele dia, mais aquela situação, com certeza a gente vai ter. Com certeza a gente vai ter. E quando Ele fala: olha, basta cada dia seu mal, Ele está dizendo assim: olha, eu estou te dando forças agora. Eu estou te dando forças hoje para você enfrentar o que está pela frente. Hoje, amanhã, calma. Eu já cheguei lá. Você ainda não. Calma.
O consolo que você precisa está aqui. Eu estou aqui. Confia em mim. Eu não vou deixar você sozinha. Eu não vou abandonar você. Eu não vou esquecer de você. Eu sei que está difícil. Eu sei que você está angustiada. Eu sei que seu coração está acelerado. Eu sei que você está com medo. Mas eu estou aqui. Então, ore. Ore. Fale com Deus. Entregue a Deus a sua vida. Se você está numa crise de ansiedade, talvez você não consiga naquele momento, mas de alguma forma clame ao Senhor. Ore, fale com Deus. Conversar com Deus, eu acho que é um dos remédios mais eficazes que existe para a gente conseguir esse consolo que a gente precisa nos momentos difíceis. O conselho bíblico, né, é muito claro. Não fique ansioso. Muito fácil. Muito fácil. Mas esse texto, ele é um texto muito importante, porque tudo que nós comentamos, tudo que a Rafa falou, principalmente sobre a oração, a essência está aqui em Filipenses capítulo 4, verso 6, que diz assim: não estejais ansiosos, ou em algumas traduções, inquietos, por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ação de graças. E continua no verso 7, onde diz assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. É meu verso favorito. Ai, gente, é lindo, né? Esse é o elemento principal. Quando nós entregamos ao Senhor a nossa ansiedade, Ele troca ela por paz. Essa é a promessa. Essa é a promessa. E como a Rafa falou, é muito difícil uma pessoa que com sinceridade se ajoelha e derrama diante do Senhor o que está acontecendo na vida, e realmente tem ali um momento de se abrir com Cristo, sai dessa oração do mesmo jeito que entrou. Porque quando a promessa do Senhor é essa, que quando nós entregamos a Ele a nossa ansiedade, aquilo que tem nos afligido, Ele troca esse fardo pesado pela paz. E aqui Paulo diz que é a paz que excede todo entendimento. Então é uma paz que vai além de nós confiarmos de que aquele problema vai dar certo. É uma paz que nos traz a tranquilidade, uma paz que nos traz o conforto na presença e nas promessas de Cristo Jesus. Então, o conselho bíblico, ele vai muito além do que só não seja ansioso. O conselho bíblico é: entregue a sua ansiedade para o Senhor, faça essa troca com Cristo, entregue esse peso nas mãos dele e receba a paz que ele tem para te dar. Exatamente, ele não está dizendo assim: para com isso. Ah, que chato, lá vem ela de novo falar que está ansiosa, está preocupada. Ah, para, não quero ouvir não. Ele não está dizendo isso. Ele está dizendo assim: olha, não se preocupa não, que eu estou tomando conta. Não fica ansioso não, que eu vou resolver. Confia em mim. É isso que ele está falando. É disso que ele está falando. É sobre essa entrega e essa dependência que ele está falando. Tem uma música que eu gosto muito, você falando de paz, é Filipenses, esse último verso você leu, 4:7, né? É meu verso favorito da Bíblia. E tem uma música chamada Peace, que é paz em inglês. E ela fala bem assim que... Tô lembrando a música. Paz que me segura quando eu tô quebrado, assim, que me abraça quando eu tô quebrado. E eu acho que quando a gente está ansioso, a gente se quebra em milhões de pedacinhos, assim, porque a gente não... Pelo menos esse episódio que eu tive, eu não sabia o que fazer. E Deus foi bondoso em colocar a Yasmin ali no meu caminho. Inclusive, obrigada, Yasmin, você foi a mão de Deus naquele momento. E em colocar uma pessoa ali para juntar o que dava para juntar, sabe? Então, essa paz que excede todo entendimento, eu acho que é uma paz que cola a gente quando a gente está quebrado, cola a gente quando a gente se despedaça. Então, de fato, a ansiedade, né, esses pensamentos inquietos, essas preocupações, são muitas vezes, uma coisa que você falou, Rafa, que, gente, minha memória está muito ruim, às vezes a pessoa vai falando, aí eu lembro de uma coisa, eu esqueço já, mas você falou, vou falar, senão vou esquecer de novo. Para a gente pedir mesmo para Deus, né, entregar os nossos desejos, as nossas necessidades. A minha mãe costuma falar assim para mim, porque antigamente, hoje em dia nem tanto, é uma coisa que eu tenho mudado, mas antigamente eu ficava assim, cara, mas eu vou pedir isso para Deus, Deus já tem tanto problema, meu Deus, Ele já tem tanta gente que fica, Senhor, eu preciso disso, Senhor, eu quero isso, aí vai mais uma abençoadinha lá, pedir mais uma coisa. Minha mãe fala assim, eu peço quantas vezes for necessário, porque eu conheço meu Deus. Fala com uma... Eu acho que isso é muito coisa de mãe, né? A minha mãe, ela sempre fala, a gente chega, mãe,
onde é que está tal coisa? Você já procurou? Já procurei em todo lugar e não achei. Você já orou? Mãe, como é que eu vou ajoelhar e falar, Senhor, me ajuda a achar aquele documento que eu guardei, não lembro aonde. E na nossa cabeça, às vezes, é uma coisa irrelevante. A gente pensa assim, não, eu tenho que levar para Deus aquele problema gigantesco. Mas não, o Senhor, Ele fala que é para nós levarmos tudo para Ele. Que Ele está ali para nos ajudar. E às vezes a falta de exercer isso vai acumulando pequenas coisas e no fim se torna um caso mais grave, um caso mais crítico na nossa vida, né? Então, acredito que uma das grandes lições que a gente pode tirar desse texto, da nossa conversa aqui hoje, é realmente levar tudo para Deus. Da pequena coisa até a grande coisa. O Senhor, Ele se importa com tudo. Ele está interessado em tudo. Tudo que diga respeito a nós, Ele está interessado. Ele é Deus, mas Ele é Pai. Ele é nosso Pai. Então, qual é o pai de verdade, né? Qual é o pai que não vai querer resolver qualquer problema do filho, que não vai querer ajudar o filho nos problemas, nas dificuldades? Ele é pai, Ele é Pai. Nada é desinteressante para Deus. É como eu falei, Ele não vai dizer, não se estressa não fica ansioso não, vai viver tua vida. Ele não vai dizer isso. Ele vai dizer, olha, eu estou com você. Eu sou seu pai. E às vezes a gente não exercitar isso vai nos distanciando da figura paterna do Senhor. E às vezes a gente só tem aquela ideia do Deus soberano, daquele que, né, vai trazer a juízo tudo aquilo que está encoberto, quer sejam boas, quer sejam maus. Mas Deus é Pai amoroso, que se importa com a gente, que quer saber como é que a gente está, que quer saber como é que foi nosso dia, que quer informações a nosso respeito, não porque Ele não saiba, mas para que nós tenhamos a oportunidade de nos aproximarmos dEle, de nos aperfeiçoarmos nele, de nos aproximarmos ao ponto da gente reconhecer a voz dEle em todos os momentos da nossa vida, porque Ele fala. A gente é que muitas vezes não reconhece, não ouve a voz dEle. Mas Ele deseja ser o nosso Pai, aquele que acha o documento e aquele que abre o mar vermelho. Ele faz de tudo. Ele nada é muito difícil para Ele, não. Ele pode fazer todas as coisas. Bom, chegamos ao fim de mais um episódio. Obrigado, Rafa, pela sua presença. Foi um prazer ter essa conversa aqui com você. Obrigado, Marcos. A gente se encontra no próximo episódio, não é mesmo? E vou deixar um recadinho para você. Talvez a incerteza não seja um castigo, mas um convite para confiar mais em Deus. Afinal, viver pela fé é caminhar mesmo com o mapa incompleto. É isso. Próximo episódio a gente se encontra. Não se esquece de curtir esse vídeo, dar o seu like, deixar o seu joinha, comentar e compartilhar com seus amigos e com a sua família. Somos peregrinos a caminho do lar, rumo à eternidade, onde iremos morar com Jesus, nosso guia, nosso amigo e Salvador. Em sua presença eterna encontramos o amor. No caminho da fé, somos um povo de esperança.